Olá, Olá. bom dia. Bom dia, como você está? Muito bem, e você? Tudo certo. Então tá bom. Então você é a Isa? Eu mesma, Isabela. Muito prazer, Isa. Prazer é todo meu. Me fala um pouquinho de você, eu sou o Davi, inclusive não cheguei a me Muito apresentar. prazer, Davi. Mas me fala um pouquinho sobre você, sobre a sua formação. Quem é a Isa? Meu nome é Isabela, tenho 26 anos, sou arquiteta, formada no final de 2020. Sou uma pessoa comum, simples, normal, gosto muito de música, gosto muito de filme, gosto muito de socializar, por incrível que pareça. Às vezes as pessoas acham que uma coisa, quem gosta de filme de terror não gosta de socializar, mas eu adoro, nada a ver uma coisa com a outra. E acho que é isso. Perfeito. E você é formada em arquitetura, é isso? Sou formada em arquitetura. Uhum. E como que você considera que a arquitetura, essa formação, ela te levou a ver um mundo diferente de alguma forma? A sua formação, como que ela orienta a sua visão de mundo, você sente? Eu acho que a arquitetura, ela expande a nossa visão em muitas coisas que antes a gente passa despercebido, né? A gente, quando está num ambiente projetado, você sente algo diferente, você sabe que aquilo é agradável, mas não necessariamente você relaciona com o espaço, por exemplo. E muitas vezes está implícito ali. A arquitetura também leva um olhar mais social, né? Entender que a arquitetura pode ser estética, mas que ela também tem um papel social importante nessa promoção de bem-estar, né? De pensar na casa, de pensar nos espaços, né? Como que as pessoas ocupam esses espaços e como esses espaços podem atrair as pessoas e criar ali uma comunidade, enfim. Muito bom. E como que funciona o seu processo criativo nesse movimento todo? De pensar estética, mas pensar também como se aquele espaço se adequa, né, ao que você está se propondo. Eu acho que primeiro de tudo é entender o que vai ser projetado. Segundo, e mais importante que qualquer coisa, para quem se projeta, né? Quem são os usuários do espaço? Quem vai frequentar aquele espaço? É uma família? De quem? Qual é a rotina? Quais são os hábitos? E a partir disso, ir entendendo a dinâmica do lugar, né? A rotina daquelas pessoas que usam, a cultura das pessoas que usam e acrescentando os elementos estéticos combinados com o perfil do usuário do espaço, né? Mas imprescindível, primeiro de tudo, entender o que vai ser projetado, estudar sobre isso, estudar sobre as pessoas que vão usar e ver como que a gente pode alinhar uma coisa junto com a outra. E você sente que pós-pandemia, a sua visão como arquiteta, ela sofreu alguma alteração de como pensar os espaços? Totalmente. Me conta mais. Totalmente. Eu acho que a pandemia, ela trouxe dois caminhos, né? O primeiro que as pessoas passaram a ficar muito em casa e, consequentemente, começaram a olhar mais para casa e sentir as dores da casa. Então, muita gente começou a trabalhar em casa, por exemplo, e precisou de uma adaptação ali para o home office. E as pessoas também depois tiveram essa vontade de sair e viver a cidade, né? Como ficaram muito reclusas. O que a pandemia traz de mudança que eu vejo na arquitetura? Primeiro que eu sinto que há uma necessidade maior de espaços verdes, né, dentro da casa. Hoje em dia a gente prioriza essa parte da arquitetura mesmo, que é trazer um espaço de convivência que também tem um contato com a natureza. Eu vejo que algumas coisas de higiene, por exemplo, foram agregadas na arquitetura. Então, criar um hall de entrada que você possa tirar o sapato ali logo que entra. Hoje em dia eu vejo que muita gente busca isso já em casa, porque criou esse hábito de tirar. Muita gente já tinha, né? Mas isso potencializou de uma forma absurda na pandemia. Então, isso de tirar o calçado antes de entrar em casa, então as pessoas já têm essa necessidade de ter um espacinho ali para deixar o sapato. E em termos de grande escala aí, em espaços culturais, né, em espaços grandes de convivência, acho que pensar em um espaço que comporte uma quantidade de pessoas, onde você consiga trabalhar um distanciamento de uma forma segura, um espaço que promova fácil higienização, né, mãos, enfim, e espaços que possibilitem também agregar tecnologia, porque hoje a gente ficou muito mais tecnológico, né? Então tentar alinhar a tecnologia junto com a arquitetura e promover as interações 3D, por exemplo, né, com óculos de realidade virtual e essas coisas todas. Eu acho bem interessante como, por nós estarmos numa sociedade muito tecnológica, mas ao mesmo tempo ainda termos uma ligação muito grande com a natureza, isso se reflete na arquitetura também. Sim. Eu acho que a gente
ficou muito tecnológico, e como a pandemia intensificou muito a tecnologia, eu acho que isso aconteceria naturalmente, mas a pandemia adiantou muito o prazo, e eu não acho que a gente estava preparado para essa carga de tecnologia que veio de uma vez. Então, hoje em dia, ainda que a gente tenha o contato tecnológico e tudo mais, a gente sente necessidade de ter um espaço livre, um espaço fora da internet, né? Antigamente a gente desconectava, desligava o computador e acabou. Hoje em dia a gente é conectado 24 horas. A gente precisa ter um espaço mesmo verde, um espaço com mobiliário para você sentar, para você socializar, interagir. Então eu vejo que as pessoas hoje elas buscam mesmo ter essa interação com o espaço, além da tecnologia. Muito bom. E quais você diria que são as suas maiores influências culturais que orientam a sua visão como arquiteta? Então, depende, porque como o projeto ele é muito particular, depende muito do que projeta, né? Eu gosto muito de música e gosto muito de tradição de regionalidade, por exemplo. Sabe, eu acho que isso é uma coisa bacana de colocar na arquitetura, porque cria um pertencimento, né, do pessoal que usa o espaço. Então, eu acho que essa questão cultural de comida, de cor, de vestimenta, eu acho que se você consegue trazer isso na arquitetura de alguma forma, ou com uma materialidade que o pessoal usa ali na construção, eu acho que isso é uma forma daquela comunidade enxergar o espaço como um espaço que faz parte daquilo, sabe? Eu sou esse espaço também. Muito interessante. Eu gosto muito de ir anotando algumas frases, assim, né? E você citou frases super legais. Você citou viver a cidade. Sim. Isso é muito legal. Sentir a casa. Você falou também sobre a questão da regionalidade agora. E você falou sobre nós sermos o espaço. Nós compormos o espaço e nós realmente vivenciá-los como nós. Com certeza. E eu achei muito legal porque você aproximou na sua fala exatamente a questão da arquitetura com uma parte muito sensorial. Sim. Né? Muito de realmente o viver, o sentir, o se expandir, o transcender. Você sente muito dessa forma? É porque assim, ó, ainda que hoje, como a gente vive nessa tecnologia constante, com muita inovação e muita tendência, muitas vezes isso se perde, entre aspas, porque vamos supor, se existe uma tendência a ser lançada, aquilo pode não necessariamente ter muito a ver com você. E se você segue uma tendência sem que aquilo tenha a ver com a sua personalidade, você perde uma característica sua que é bacana e poderia ser utilizado num projeto seu, único, personalizado. Mas a arquitetura nada mais é do que pessoas, né? A gente projeta para pessoas. A gente acha que é sobre espaços, mas a arquitetura não é sobre espaço. A arquitetura é sobre quem usa o espaço. Né? O espaço ele é só ali uma ferramenta de conexão, mas o que importa é quem está por trás. Como as pessoas sentem aquele espaço, o que elas querem vivenciar ali, quem elas vão encontrar naquele espaço, o que aquele espaço vai promover na vida, se é um lazer, se é um descanso, se é um espaço de aprendizado, por exemplo. E tentar sempre atrelar isso, eu acho que é o caminho certo de exercer a profissão. Então eu procuro buscar isso sempre, né? Ainda que tenha as tendências e tudo mais, mas eu acho que é importante ouvir as pessoas. Né? Exatamente, ouvir as pessoas. E como que você sente que exatamente a arquitetura pode auxiliar a gente a escutar mais as pessoas, conhecer mais histórias e potencializar, né? Fortalecer comunidades, desenvolvê-las? Eu acho que, vamos supor, se você vai criar um espaço onde você vai receber a comunidade, então, primeiro de tudo é pensar quem vai frequentar e, de fato, ir nessas pessoas, né? Então, ir até, vamos supor, você vai projetar num bairro. Pergunta pro bairro, bate lá, sabe, o que você gosta no seu bairro, o que você sente que falta aqui, o que você gostaria que tivesse. É mesmo dar essa atenção e trazer o que as pessoas pontuam para a arquitetura, né? Então, vamos supor, eu vou projetar num bairro. Tem alguma memória que você tem no bairro? Alguma memória arquitetônica, uma casa que tinha, ou uma construção, uma forma de construir da época que te remete uma memória, uma lembrança? Você pesquisou no bairro. 3 pessoas, 4 ali do bairro falou que tinha uma casinha de madeira com a janela amarela. Cara, se você incorporar isso na arquitetura, é você manter a memória do lugar ativo, né? Então, aquelas pessoas elas vão se sentir convidadas a participar daquele espaço, porque elas enxergam no espaço parte do que elas são, parte da história, né? E toda ali a vivência.
Então, acho que para você promover espaços que as pessoas utilizem e una a comunidade, mais importante de tudo é pegar elementos arquitetônicos que remetem ao pertencimento e ouvir o que as pessoas querem do espaço enquanto uso, e alinhar as duas coisas. Então, a estética com a memória do pertencimento e o uso do espaço com o programa de necessidades, né, com o que vai ser desenvolvido naquele espaço. É muito interessante porque, com essa sua explicação formidável, a gente consegue pegar a arquitetura e perceber toda uma conexão com a tradição, com a história, com o contar humano. Com certeza. Então, se você sabe entender e ler os aspectos arquitetônicos, você consegue ler uma região, você consegue ler muita coisa. É a forma que a gente se expressa mesmo. Sim, eu falo que para trabalhar com arquitetura você tem que ser muito sensível e é uma profissão que se você vai trabalhar nessa vertente mais cultural, você tem que deixar o ego de lado. Porque a gente não projeta pra gente, né? Então, assim, eu tenho meus gostos pessoais de arquitetura, de estética, de design. Mas se eu não projeto pra mim, não importa o que eu gosto. Eu preciso entender o que quem usa o espaço gosta e o que eu posso, em termos técnicos, agregar para que aquilo que a pessoa goste também funcione no dia a dia. E eu gostei da expressão, né? Pôr o ego de lado. Sim. Né? E como que você diria que a arquitetura ela pode exatamente auxiliar a gente nesse processo até mesmo de autoconhecimento, de lidar com as nossas dificuldades e também Perder o ego. auxiliar a gente, auxiliar as pessoas que estão perto da gente, as comunidades que nós vivenciamos, ajudar a cidade onde a gente mora e aumentando cada vez mais esse escopo. Olha, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que entender a dor do que a gente vai solucionar, né? Porque eu falo que a arquitetura, da mesma forma que ela pode ser super convidativa, ela também pode coagir. Então, vou dar um exemplo. Se você vai criar um espaço que você quer que a comunidade participe, mas você não leva em consideração isso tudo que a gente conversou, sobre cultura, sobre gosto pessoal, sobre memória do local. Se você cria um espaço baseado no que você quer, no que você gosta, e você não tem a sensibilidade de ouvir o que as pessoas elas querem, você cria um espaço que as pessoas elas se sentem inibidas de participar. Então, por exemplo, quem nunca foi num lugar totalmente fora da sua realidade, sei lá, você é uma pessoa aí classe baixa, classe média, e você passa em frente a um prédio super cheio de vidro e todo tecnológico moderno, e lá dentro está um centro cultural de atividade social. A comunidade não vai entrar. Então gera uma sensação de estranhamento. Você não se sente parte do lugar. Então, da mesma forma que a arquitetura ela pode abraçar a comunidade, ela pode criar uma barreira maior ainda em relação ao acesso das pessoas à cultura. Então, quem desenvolve projetos voltados para a cultura tem que saber que não tem espaço para o ego. Você tem que mesmo trabalhar para os outros e entender como que aquele espaço pode ser acolhedor e não uma barreira entre as pessoas e o que elas gostariam de fazer se aquilo fosse mais convidativo, por exemplo. Então, é bem interessante porque quando a gente fala não só, penso eu, sobre arquitetura, mas sobre outras profissões, principalmente essas profissões que a gente está exatamente produzindo, e a gente tem que levar em conta o que o outro, as percepções do outro, os desejos do outro, e não são os meus. Senão vira meramente um jeito de levantar o nosso nariz, né? Sim, e vira uma réplica, né? O que eu vejo hoje que é um problema, entre aspas, na arquitetura, é a réplica sem um contexto. Então, vamos supor, existe lá uma tendência. Vou dar um exemplo. A tendência do piso X. Todo mundo começa a usar aquele piso X, em todos os lugares, independente se aquilo faz sentido ou não. Eu acho que a gente, enquanto profissional, tem que ter essa postura de orientar o cliente. Olha, você viu isso aqui, você gosta? Porque as pessoas também, elas não são somente o que elas precisam, elas também são os desejos que elas têm. E os desejos, muitas vezes, são formados por coisas que a gente vê, e a gente está na internet todo o tempo, e está vendo o que outras pessoas estão fazendo. E muitas vezes o desejo, a gente tem que se perguntar se o desejo é meu ou se o desejo é do outro. E eu estou
querendo fazer parte desse desejo porque na vida do outro parece bacana. Então, eu acho que nisso na arquitetura, né, que parece que às vezes é um problema, é que as pessoas pegam uma tendência e replicam a tendência muitas vezes sem levar em consideração que aquilo pode não fazer sentido para aquele espaço, sabe? É a ideia até mesmo da indústria cultural, assim, né? Sim, com certeza. Você, muitas vezes, você massifica um produto e você simplesmente reproduz ele lançando como se aquilo fosse casar para todo mundo. Sim. Não é assim que funciona. Eu vejo que, às vezes, muito na parte de produção cultural, mas que tem a diretriz aí, o marketing, por exemplo, quem vai trabalhar com arquitetura para empresas, para promover mesmo o negócio através da arquitetura, eu vejo que nesse segmento existe mais abertura, porque como cada empresa é individual, quando você promove a arquitetura para marcas, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade porque você trabalha a marca. E as pessoas que estão por trás da marca, elas querem estampar a marca, né? Elas querem que a marca tenha uma cara que seja marcada. Quando a gente leva isso para as pessoas, né, fora de comércio, comercialização de negócio, aí entra nessa questão do conflito do que as pessoas precisam, do que elas estão consumindo na internet e o que elas querem que tenha, sabe? Mas a gente tem que ter essa abertura de sentar e ser honesto e falar, olha, você quer fazer? Você pode fazer, mas deixa eu te explicar outras opções e aí você analisa com calma, pensa com calma, né? O projeto, para ele nascer, ele tem que ter calma. A gente tem que ouvir, tem que pensar, tem que falar, tem que deixar o outro pensar uns dias. Eu falo, ó, vamos conversar hoje, falo pro cliente, vamos conversar hoje, a gente faz um briefing, vê o que você quer, o que você precisa. Eu vou te dar algumas opções dentro do que você pensou. Pensa aí uns 3 dias, depois a gente volta a conversar, porque muitas coisas a pessoa nem tinha pensado, sabe? Então, e vai amadurecendo. Exatamente. E eu fico pensando também, né? Você falou muito sobre escutar, né? Sobre ouvir e como isso é essencial. E a escuta, assim como a fala, elas foram profundamente afetadas pela pandemia. Sim. Né? Então, a sensação de fragilidade, o que a gente chamaria de um medo líquido, que é um medo que a gente muitas vezes não consegue tocar, né? Sim. Não tá ali concreto, ponto, nossa, peguei e pronto, tirei do jogo. Que lições você sente que tirou, né? Principalmente durante esse período, pós esse período de pandemia? Muito da sua escuta, da sua percepção nesse período que foi muito difícil, que também, querendo ou não, orienta hoje a sua prática para enxergar a arquitetura de outras formas, modificando também seus projetos. Eu vejo que a gente passou muito tempo sem ouvir, sem escutar, né? A gente ficou aí 2 anos de pandemia, totalmente reclusos, né? A maior parte das pessoas totalmente reclusas. E eu vejo que hoje o caminho é mesmo humanizar o atendimento de arquitetura. Então, é perder essa coisa de que tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. E de fato, sentar com as pessoas, sabe? Olhar no olho e bater um papo mesmo. Porque as pessoas, elas se distanciaram, né? Esse contato social, ele esfriou com o tempo. Mas eu vejo que a gente pode aquecer isso novamente, promovendo uma conversa de igual para igual. Ainda que eu seja o profissional que vai fazer o seu projeto, mas é para você que eu estou fazendo. Então, nós estamos no mesmo patamar. Né? Não é como se eu fosse uma figura de autoridade. Única do conhecimento. Exatamente. Verticalizando o processo, mas na verdade trabalhar de modo horizontal. Exato. E muitas vezes eu tenho uma ideia de projeto e eu converso com o cliente e, cara, o cliente às vezes pontua uma coisa que foi ali uma cereja do bolo e que ele pensou ali na hora e tem tudo a ver com ele, sabe? Então, é o que a gente estava comentando sobre designar papéis, pessoas escolherem os seus papéis, né? Quando você dá o projeto para a pessoa e ela pode escolher o que modificar, é aí que você lê o que tem da pessoa que não é tendência, que não é coisa que viu. Só quando a pessoa, ela olha e ela sente que ela... Cara, eu queria que isso aqui fosse mais assim. Aquilo ali é a pessoa. Se você tem essa sensibilidade de ler, você consegue traduzir isso em espaço. Então, aproveitando, não se esqueçam que nós estamos aqui exatamente no videocast Produto Regional,
que é desenvolvido a partir do apoio da Lei Paulo Gustavo. E estamos com a nossa querida Isa, que está toda desinibida, apresentando aqui muito bem. Estou me sentindo em casa. Está se sentindo em casa, eu também. É uma delícia. Temos pessoas aqui também conosco. Deem um oi aí, galera. Oi, oi, oi. Olá. Aí, e pra gente continuar, Isa, me fala um pouquinho também sobre a sua relação com Serrana, né? Com a cidade, com as suas vivências aqui, com o seu trabalho aqui. Fique bem à vontade. Nossa, eu acho que Serrana tem um potencial cultural muito grande. Primeiro que a pandemia trouxe muita visibilidade para a cidade, né? Como a gente teve aqui a questão da vacinação, ser a primeira cidade a vacinar e tudo mais. E além da gente estar também numa região muito privilegiada, porque a gente é muito próximo de Ribeirão Preto, né? Que é um polo multipotencial, de diversas áreas muito grandes. E antigamente, né, Serrana era uma cidade muito, o pessoal era dormitório, dormia para trabalhar. Mas hoje em dia, com o potencial da cidade de desenvolvimento comercial e tudo mais, hoje em dia já é possível, as pessoas já buscam a cidade para morar, para viver aqui, né, e não mais como uma dormir aqui e viver em outro lugar. Então eu vejo que isso trouxe muitas pessoas diferentes, né? E quando você tem uma sociedade diferente, quando vem pessoas de fora que vêm para cá, essas pessoas elas trazem uma bagagem cultural de outras cidades que podem ser utilizadas na cidade, né? Acho que a gente precisa, nesse momento, entender quem são essas pessoas agora, né? Porque a gente já conhece o tradicional da cidade, a gente já conhece algumas manifestações culturais que a cidade promove, né? É uma cidade que sempre foi muito artística, a gente tem tem o Festival Caipira Rock, né? Que é conhecido pelos anos de produção. A gente teve por muito tempo o SECAC, né? Que era um centro ali que promovia cultura de diversas formas, com aulas de música gratuitas, shows, apresentação musical, compartilhar livros, enfim, era um espaço mesmo que o pessoal utilizava e difundia a cultura. Hoje em dia, eu acho que a gente precisava ouvir o que as pessoas querem na cidade, o que as pessoas sentem falta, além do que a cidade já fornece, né? Atividade de dança, de pintura, de desenho. Ouvir quem são essas pessoas que agora moram aqui, de onde elas vieram, que bagagem elas trouxeram e como isso pode unificar o que a gente já tinha e promover, então, uma coisa maior que aí abrange ainda mais pessoas e mais culturas e mais formas de desenvolver a sociedade, né? Dentro da cultura, por exemplo. É interessante porque é como se você estivesse fazendo uma pintura assim na minha cabeça. E eu fico pensando, eu vejo isso, né? Serrana como um polo cultural e artístico. Sim. Né? E com várias iniciativas aqui. E me fala um pouquinho sobre iniciativas que você já produziu, que você produz aqui. Quero saber mais. Tá. O meu projeto de final de curso, eu fiz aqui em Serrana mesmo. Primeiro por morar aqui e acreditar muito no potencial da cidade. E aí na época eu fiz um abrigo de animal, mas eu não queria trazer somente um abrigo que fosse como se fosse uma feira de adoção, por exemplo. Eu queria mesmo um espaço que ele fosse parte, sabe? Que as pessoas fossem lá viver o espaço, porque eu via a adoção como uma consequência da pessoa que vai lá visitar o espaço. Então, por exemplo, cara, não tem coisa que funciona mais na adoção de animal, por exemplo, do que você interagir com aquele animal e ficar um afeto e decidir levar embora. Quando você cria, no caso que eu criei esse projeto, um projeto que ele é para adoção, mas ele tem um espaço ali, um mobiliário, uma pintura urbana, uma coisa que remete ao convívio, e as pessoas convivem ali, a adoção ela acaba caminhando junto, secundário. A pessoa vai ali passar um tempo e, poxa, viu um bichinho ali, ficou comovido, leva para casa. A minha parte de projeto foi mais voltado para esse segmento, né? Do animal e tudo mais. Mas eu vejo que existe um potencial muito grande aqui de criar mesmo um espaço cultural mais underground possível, para que isso traga pessoas que talvez não tenham tanto esse acesso à cultura, sabe? Para chegar em lugares onde a cultura às vezes chega, mas nem sempre é tão bem assimilada. E exatamente esse ponto que eu gostaria muito que a gente conversasse.
Como que a gente pode utilizar dessas várias iniciativas ou com novas iniciativas para trazer essa galera, né? Essa galera que aí tá cheio de potencial criativo, cheia de possibilidades, mas sedenta por uma oportunidade ou talvez nem imagina que possa existir uma oportunidade. Como que a gente faz isso acontecer, unindo forças mesmo? A arquitetura não trabalha sozinha, né? É um trabalho aí que envolve uma série de profissionais. Tem que ter um psicólogo, tem que ter um produtor cultural, tem que ter um arquiteto, seria interessante ter um professor, um assistente social, uma pessoa que entenda cada um ali dentro da sua área, levar essas ideias e pensar como a gente pode promover aqui. Então, por exemplo, se você vai num bairro que as crianças têm o hábito de brincar na rua, jogar bola, cara, então vamos promover um centro cultural que tenha outras atividades, além do esporte, e vamos atrelar o esporte. Se aquilo que as pessoas já têm de hábito de praticar é o esporte, então vamos puxar o esporte como um elo, sabe, daquelas pessoas. Então, tudo bem, a gente vai fazer um centro cultural que vai ter dança, que vai ter um teatro, que vai ter uma aula de pintura, uma aula de música, mas vamos deixar também alinhado ali com o esporte, para que o esporte seja a porta de entrada, né? A gente precisa entender como que as pessoas elas já se relacionam com o espaço e pegar aquilo que elas já têm de hábito e fazer com que aquilo seja o convidativo. Então, por exemplo, se a gente hoje abrisse um centro cultural na onde era o SECAC, ali a gente já tem essa cultura de música, né? Então ali, se a gente inicia um projeto cultural ali voltado para a música e, enfim, e aulas, né, gratuitas aí de diversos instrumentos musicais, o pessoal daquela área já tem essa cultura porque já entende ali. Mas se é numa outra área, você precisa buscar o que as pessoas fazem e ver como isso você pode agregar no projeto. Talvez não só trabalhar a cultura, mas agregar a cultura com outras coisas, com esporte, com lazer, com alguma coisa com alimentação, sabe? Fazer uma coisa junto, até porque a cultura está presente na vida de todo mundo. A diferença é que às vezes a gente não sabe que aquilo é uma cultura, né? A gente não tem esse feeling, às vezes até por não ter esse conhecimento de que aquilo é cultura. Mas a forma que a pessoa leva ali o tempo livre, como que ela se relaciona, isso tudo é parte, né? As crenças, espaço cultural, espaço religioso é cultura. E é muito interessante, porque quando a gente começa a falar sobre isso, eu fico pensando sobre o que a gente chama de patrimônio cultural. A gente fala sobre patrimônio cultural físico, mesmo material, mas patrimônios culturais imateriais, simbólicos. Sim. E como está tudo relacionado também a gente pensar a arquitetura e fazer essa conexão, né? Hoje, e a gente percebe exatamente pela nossa conversa, a gente está conversando sobre arquitetura, mas a gente está conversando sobre vários outros assuntos porque está tudo muito conectado. Então é muito legal porque essas conversas, o escutar, o se conectar com as histórias, permite que a gente saia daquela ideia de eu tô no meu quadradinho e só no meu quadradinho. Sim. Quando a gente ouve o outro, você vê uma crença diferente, você vê um costume diferente. Aqui em Serrana, por exemplo, tem muitas pessoas que vieram de outros lugares do Brasil. Então, outras regiões, outros estados. Isso é muito enriquecedor para a cultura local. Porque você consegue pulverizar a cultura, né? Você consegue pegar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada lugar. Então, a gente tem aqui essa cena do rock, o caipira rock. A gente também tem uma raiz sertaneja muito presente, porque aqui, o que rege aqui o entorno é plantio, né? Plantação de cana e tudo mais. Então, a gente tem essa cultura também do sertanejo. Então, vamos supor, cara, eu vou fazer um espaço ali voltado para a comunidade, para estudos, né, diversos. Tudo bem, eu vou ter uma aula de bateria, mas eu vou ter uma oficina de roda de viola, por exemplo, sabe? É uma forma de agregar outras pessoas, de outras culturas, de outros gostos, mas num único local, que pode ser flexível, né? Uma sala de pintura, pode ser desenho, um espaço para teatro, pode ser um espaço para dança. O espaço de dança pode envolver diversos tipos de dança. Pode ser danças mais daqui, danças de outras regionalidades, né, que a gente pode incorporar. Então, assim, é entender quem são agora esses moradores de Serrana. Quem veio morar aqui? Quem que agora faz parte da cidade, né? Como houve uma expansão muito grande em termos aí de novos bairros e tudo mais, então agora é entender quem mora aqui agora,
né? Porque a cultura, assim como a arquitetura, ela é efêmera, ela muda, né? De acordo com quem passa por ali. Então, hoje, a gente precisa entender quem são essas pessoas e trazer o que essas pessoas gostariam de ter na cidade. Porque eu vejo que as pessoas, elas vivem. No interior, a gente tem muito essa cultura, acho que em todo lugar, mas no interior isso é muito presente, de viver a cidade. Então, sentar no portão, caminhar na rua, sabe, sentar num barzinho ali e ficar conversando no meio da semana, fazer um exercício na pracinha, naqueles aparelhos de ginástica. Então, as pessoas, elas vivem a cidade. Elas querem viver a cidade. Às vezes, o que falta mesmo é dar oportunidade para as pessoas falarem o que elas gostariam de ter na cidade e trabalhar em cima disso, para que mais gente viva o espaço. Né? Muito interessante essa questão. Eu, inclusive, cheguei, peguei e eu fui lá atrás do seu Instagram. Eu fui lá. E lá no seu Instagram eu anotei porque você tem uma frase na sua bio ali, no Instagram. Eu vou lê-la, tá? Você escreveu assim: minha competição é só comigo mesmo. Fazer direito com poder, força, deleite e risco. Se não, esqueça. É uma frase que ela geralmente é acreditada ao Bukowski, né, o escritor. Mas eu queria que você, se inspirando exatamente nessa passagem, falasse um pouquinho sobre como que a gente pode viver a cidade, e no caso viver Serrana, né, com essa intensidade, conseguindo reconhecer e vivenciar essas tantas belezas, saindo do nosso cercadinho, assim. Entender que, antes de tudo, o que a gente tem de competir é só com a gente. A gente não compete com o outro. Cada um ocupa o seu espaço. E quando a gente leva isso para socializar, a gente tem que entender que o outro tem as próprias competições com ele. E isso não é um problema meu com você, meu com outro arquiteto, meu com outra pessoa. Quando a gente sai em sociedade, a gente tem que unificar. O que você tem de competição é com você. A gente, enquanto usuários da cidade, somos apenas usuários da cidade. Todo mundo igual, no mesmo patamar. Porque o que eu uso da cidade é o mesmo que o outro usa, e o que é benefício para mim é benefício para o outro, independente do que eu sou, do que você é, do que você é no seu particular. Né? Porque cada pessoa é uma bagagem. A gente é uma bagagem de onde a gente veio, das pessoas que a gente se relaciona, do que a gente consome, né, artisticamente, de todas as formas. E quando a gente sai, a gente é tudo. Porque se a gente sente e compartilha, eu também sou parte do que você está compartilhando comigo. Muito interessante. Ou se não sou, fica aí uma brecha para um autoconhecimento de algo que eu poderia ser, né? Mas algo que eu nunca tinha pensado, e através dessa troca abre-se uma possibilidade. E é muito do que a gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Sim. Da gente exatamente... O autoconhecimento. Do autoconhecimento e você se dispor a estar em outros espaços. Sim. Né? Porque senão a gente fica se fechando em pré-conceitos. E eu vejo que nada... Uma forma de você se conhecer muito é se relacionar. Sabe? Se relacionar. Porque através das relações, a gente frequenta outros lugares, a gente conhece outras coisas, outras músicas, outros filmes, outras costuras, outras comidas, a gente viaja. Ai, meu amigo é do norte. Cara, você vai pra lá. A socialização permite que a gente se expanda enquanto pessoas e, consequentemente, isso agrega na bagagem profissional, né? Nossa, muito bom. E eu queria, né, a gente já está aí avançando bem, e isso me anima muito, realmente, que papo gostoso, é um papo que com certeza dá pra rolar muito, dá pra rolar muito, exatamente. E a gente no começo se perguntando, será que a gente vai começar com Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, já foi até perdido. E já foi. E assim, levando em conta tudo isso que a gente conversou, você pode inclusive falar até olhando ali pra telinha, o que você gostaria de deixar, assim, de mensagem, nessa mensagem perto ali no nosso encerramento, para aqueles que vão, né, ou estão nos escutando, de marcação mesmo, assim, do viver o espaço, do se abrir essas diversas experiências, o conhecer, o permitir-se, depois de muitas vezes traumas que a gente pode ter vivenciado nesse período difícil de pandemia. Sim. Mas o ir além, a gente não se limitar. Sim. Eu acho que, assim, nós vivemos um período complexo de pandemia, onde a gente precisa se adaptar em diversas formas, mas hoje a gente vive um novo cenário, ainda com os impactos, né, da pandemia, mas é um novo cenário.
Depois de passar dois anos totalmente reclusos e longe, né, de socializar com outras pessoas, se eu pudesse deixar uma mensagem hoje, é que socializem. Através da socialização, você conhece outras pessoas, você conhece outras culturas, você permite que aquilo faça parte da sua vida e você começa a frequentar outros lugares, né? Descobrir outras arquiteturas, por exemplo, fazer parte da cidade como um todo. Você consegue sentir as dores da cidade, porque se algum dia alguém bater na sua porta e falar, oi, como eu estava falando, ó, a gente vai abrir um centro cultural aqui. O que você gosta na cidade? Se você não vive a cidade, você não vai saber. Então, viva a cidade, para que você consiga contribuir com a cultura daquele local, com o crescimento daquele espaço, seja na arquitetura, seja na cultura, ou qualquer outra coisa que demande do desenvolvimento a partir da percepção humana, né? Se permita viver e compartilhar, e principalmente não tenha medo de expor o que você é de fato. Porque se a gente ficar condicionado ao falar e viver porque o outro gosta disso, o que faz um lugar é justamente as diferenças. Então, se você gosta de uma coisa, não tenha medo de expor isso, sabe? Isso contribui para tudo, principalmente para a arquitetura, onde a gente trabalha tanto o que o outro é e como ele vive o espaço. Né? Muito bom. Risa, você arrasou, Ai, né? Você arrasou. Foi muito legal. Arrasou. Ai, adorei. Nós estamos aqui em Terras Serranenses, tá? Quero ficar aqui, hein, gente? Então, Quero ficar aqui Terras conversando. Serranenses com um produto regional, nosso videocast. Muito feliz de fazer parte, de estar aqui com você, de estar aqui com presenças ilustres que estão olhando com sorrisos, tá? Gente, Então, eu já prazer imenso. queria um papelzinho aqui, ó, Isa. Já faz um projeto aí agora, vamos sair daqui, vamos executar. Eu tô, sabe, queria. Minha cabeça Fica tá aí, bem ó, assim, né? A cabeça tá assim, ó. Não dá vontade, né? Faz aí, faz um rascunho depois, manda pra gente, a gente posta lá. Demorou. Vamos lá. Bora. Gente, um prazer imenso. Esse foi o nosso primeiro episódio, mas tem mais. Acompanhe. Obrigada pelo convite. Foi muito legal aí a abordagem das perguntas, né? Uma coisa bem voltada para a cidade, bem voltada para a cultura. E eu adorei participar. E poder expor a arquitetura de uma outra visão, né? Além do que a gente conhece aí nas redes e na mídia, né? Ver que existe cultura e arquitetura e eles caminham junto em tudo que a gente projeta. Perfeito. Obrigado, gente.